Hoje são momentos de recordação. Eu, quando estava na 8ª série do ginásio, sempre gostei de teatro, de dança. E o professor Geraldo Machado, professor de desenho, me convidou para uma apresentação numa peça de teatro de Machado de Assis chamada O Protocolo. Ensaiamos muito tempo mesmo. As roupas foram feitas por minha tia Isabel Dearo Miguel. Eram roupas bonitas. A peça era de Machado de Assis, O Protocolo. E havia uma disputa entre eu e uma outra figurante, Dirce Cavalim, loira, muito bonita. E nós ensaiamos e haviam vários atores, Nelson Moreira, o Valdo Mantiel e outros. Nós nos apresentamos em Votuporanga, o teatro estava lotado e depois fomos para outras cidades. Minha roupa era uma roupa de veludo azul que minha tia havia feito. Figurino, a maquiagem. Minha mãe foi assistir, minha tia. Só que minha mãe achou que a maquiagem estava muito forte. E o que aconteceu é que a minha voz saiu um pouco baixa. Fomos em Mirassol, ficamos hospedados numa casa de família e a senhora era muito gentil e serviu nosso café na cama. Essas recordações são maravilhosas. Nessa época, minha prima Nancy Dearo estava morando em Votuporanga. Ela tinha bastante talento e ela fez uma peça, trabalhou numa peça chamada O Urso. Recordações. Recordações e mais recordações. Momentos de alegria, momentos de autorrealização que só posso agradecer a Deus. Ao professor Geraldo Machado, ao professor Laerte Bellini, que também auxiliava naquele trabalho, e a todos os que eu não me lembro agora, todos que trabalhavam para o Teatro de Estudante de Votuporanga, a minha cidade. Um grande abraço. Namastê. Hoje são momentos de recordação. Eu, quando estava na 8ª série do ginásio, sempre gostei de teatro, de dança. E o professor Geraldo Machado, professor de desenho, me convidou para uma apresentação numa peça de teatro de Machado de Assis chamada O Protocolo. Ensaiamos muito tempo mesmo. As roupas foram feitas por minha tia Isabel Dearo Miguel. Eram roupas bonitas. A peça era de Machado de Assis,
o protocolo, e havia uma disputa entre eu e uma outra figurante, Dirce Cavalim, loira, muito bonita. E nós ensaiamos, e haviam vários atores, Nelson Moreira, o Valdo Mantiel e outros. Nós nos apresentamos em Votuporanga, o teatro estava lotado e depois fomos para outras cidades. Minha roupa era uma roupa de veludo azul que minha tia havia feito. Figurino, a maquiagem. Minha mãe foi assistir, minha tia. Só que minha mãe achou que a maquiagem estava muito forte. E o que aconteceu é que a minha voz saiu um pouco baixa. Fomos em Mirassol, ficamos hospedados numa casa de família e a senhora era muito gentil e serviu nosso café na cama. Essas recordações são maravilhosas. Nessa época, minha prima Nancy Dearo estava morando em Votuporanga. Ela tinha bastante talento e ela fez uma peça, trabalhou numa peça chamada O Urso. Recordações. Recordações e mais recordações. Momentos de alegria, momentos de autorrealização que só posso agradecer a Deus. Ao professor Geraldo Machado, ao professor Laerte Bellini, que também auxiliava naquele trabalho, e a todos os que eu não me lembro agora, todos que trabalhavam para o Teatro de Estudante de Votuporanga, a minha cidade. Um grande abraço. Namastê. Hoje são momentos de recordação. Eu, quando estava na 8ª série do ginásio, sempre gostei de teatro, de dança. E o professor Geraldo Machado, professor de desenho, me convidou para uma apresentação numa peça de teatro de Machado de Assis chamada O Protocolo. Ensaiamos muito tempo mesmo. As roupas foram feitas por minha tia Isabel Dearo Miguel. Eram roupas bonitas. A peça era de Machado de Assis, O Protocolo. E havia uma disputa entre eu e uma outra figurante, Dirce Cavalim, loira, muito bonita. E nós ensaiamos, e haviam vários atores, Nelson Moreira, o Valdo Mantiel e outros. Nós nos apresentamos em Votuporanga, o teatro estava lotado e depois fomos para outras cidades. Minha roupa era uma roupa de veludo azul que minha tia havia feito.
figurino, a maquiagem. Minha mãe foi assistir, minha tia, só que minha mãe achou que a maquiagem estava muito forte. E o que aconteceu é que a minha voz saiu um pouco baixa. Fomos em Mirassol, ficamos hospedados numa casa de família e a senhora era muito gentil e serviu nosso café na cama. Essas recordações são maravilhosas. Nessa época, minha prima Nancy Dearo estava morando em Votuporanga. Ela tinha bastante talento e ela fez uma peça, trabalhou numa peça chamada O Urso. Recordações. Recordações e mais recordações. Momentos de alegria, momentos de autorrealização que só posso agradecer a Deus. Ao professor Geraldo Machado, ao professor Laerte Bellini, que também auxiliava naquele trabalho, e a todos os que eu não me lembro agora, todos que trabalhavam para o Teatro de Estudante de Votuporanga, na minha cidade. Um grande abraço. Namastê. Hoje são momentos de recordação. Eu, quando estava na 8ª série do ginásio, sempre gostei de teatro, de dança. E o professor Geraldo Machado, professor de desenho, me convidou para uma apresentação numa peça de teatro de Machado de Assis chamada O Protocolo. Ensaiamos muito tempo mesmo. As roupas foram feitas por minha tia Isabel Dearo Miguel. Eram roupas bonitas. A peça era de Machado de Assis, O Protocolo. E havia uma disputa entre eu e uma outra figurante, Dirce Cavalim, loira, muito bonita. E nós ensaiamos e haviam vários atores, Nelson Moreira, o Valdo Matiel e outros. Nós nos apresentamos em Votuporanga, o teatro estava lotado e depois fomos para outras cidades. Minha roupa era uma roupa de veludo azul que minha tia havia feito. Figurino, a maquiagem. Minha mãe foi assistir, minha tia, só que minha mãe achou que a maquiagem estava muito forte. E o que aconteceu é que a minha voz saiu um pouco baixa. Fomos em Mirassol, ficamos hospedados numa casa de família e a senhora era muito gentil e serviu nosso café na cama. Essas recordações são maravilhosas. Nessa época, minha prima Nancy Dearo estava morando em Votuporanga. Ela tinha bastante talento
E ela fez uma peça, trabalhou numa peça chamada O Urso. Recordações. Recordações e mais recordações. Momentos de alegria, momentos de autorrealização que só posso agradecer a Deus. Ao professor Geraldo Machado, ao professor Laerte Bellini, que também auxiliava naquele trabalho, e a todos os que eu não me lembro agora, todos que trabalhavam para o Teatro de Estudante de Votuporanga, a minha cidade. Um grande abraço. Namastê. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós. Lembrei-me de fatos importantes de minha juventude. Lembrei-me que quando minhas primas iam em casa, vinham de Catanduva, Nancy e Vera. Elas me ensinavam a dançar. Eu gostava porque elas traziam um bom ensinamento. Treinava com elas. Um dia, a professora da 8ª série, eu teria uns 13, 14 anos, perguntou na classe quem sabia fazer alguma coisa. Fui rapidamente à frente e comecei a balbuciar uma valsa e dançar. A valsa era assim. E fui dançando na maior das alegrias. A professora gostou e disse: você vai dançar na equipe que vai se apresentar no Cine Votuporanga. Que alegria eu fiquei. No dia que seria a apresentação, coloquei um vestido que eu usei no diploma da 4ª série, um vestido branco, transparente, com florzinhas. Pus o vestido, avisei minha mãe, a vizinha me penteou como se eu fosse uma bailarina, com os cabelos presos em cima. Não sei como arrumei sapatilhas. E fui, porque eu andava, ia para o grupo a pé, ia para o ginásio a pé, e fui ao Cine Votuporanga a pé. Chegando lá, ficávamos num quarto para os preparativos finais e para a apresentação. Ajeitei-me, coloquei as sapatilhas e fui olhar pelo cantinho da cortina a plateia. Vinha gente de Mirassol, de várias cidades próximas. Quando eu olhei, a plateia estava cheia. Senti um frio na barriga e voltei para casa, porque eu senti que era muita gente para eu me apresentar. No dia seguinte, a minha amiga Marli, que já conhecia meu trabalho na classe, disse: você devia ter se apresentado, porque teria dado certo. Senti. Mas por ver-me sozinha, sem um apoio,
achei melhor voltar para casa. Assim perdi uma oportunidade. Mas, mesmo assim, todos os preparativos foram bons. Da próxima vez, não vou desistir. Um grande abraço a todos. Anime bem seu corpo, suavize. Meditar com minha mãe. Relaxa o meu corpo cada vez mais, da cabeça aos pés, com concentração. Trago agora a lembrança de minha mãe. Ela surge à minha frente como um anjo de amor, com suas asas brancas e um brilho em todo seu corpo. A luz divina está em você, querida mãe. Você espalha sua luz branca cintilante em todo o espaço. Caminhamos juntas pelo espaço verdejante, com os pés descalços, e vamos em direção à grande cachoeira violeta. Vamos receber um batismo de amor e de fé. O ar é puro, muito puro. Tiramos nossas roupas e vamos mergulhando nossos pés nas águas violetas. Chegamos até a grande cachoeira, uma grande pedra onde podemos nos sentar debaixo dela. As águas caem sobre nossa cabeça